Meus amigos, olha que interessante e olha que reveladora essa reportagem que vem da revista de banqueiro aí da Veja. Mas é interessante. Tudo isso são tubos de ensaio para irem testando a população. Veja assim, o título da matéria é Michel Temer, que a Dilma chamava de golquista, os petistas todos chamavam de golquistas. Temer é consultado sobre manobra que livraria Bolsonaro de eventual prisão. Candidato à presidência da Câmara, o deputado Elmar Nascimento, que é aliado do Arthur Lira de Nero, estuda a medida que daria anistia parcial ao ex-presidente. Aí você, se for um patriotário, pode estar achando que isso é bom, né? Que isso é legal, olha que bacana, Bolsonaro, Temer como é bonzinho, está vindo em socorro de Bolsonaro, igual naquele 7 de setembro, que Bolsonaro falou aquelas bravatas, e depois Temer disse, não, toma aqui uma cartinha que eu escrevo, assine como fosse sua, tal. Foi a maior cilada. Temer, o grão-mestre da maçonaria brasileira. Temer. Mandem tudo e mandem todos. É o vampiro imortal. Está por aí se brincar desde Dom Pedro I. Mas vejam só vocês. Brincadeiras sérias à parte. Não pense que isso é uma ideia bacana. Na verdade, esse movimento, que talvez até se concretize, ele é mais revelador do que benfeitor. Vamos ver o seguinte. Segundo a matéria da Veja, o ex-presidente Michel Temer, ex-presidente bem impostor esse Michel Temer, né? O ex-presidente Michel Temer e o deputado Elmar Nascimento, né? Que é uma criaturinha no Frankenstein do Arthur Lira, se encontraram no início de abril para uma conversa. Preste atenção, pessoal. O que se está dizendo aqui a Veja é que o candidato do Arthur Lira para sucedê-lo na presidência da Câmara se encontrou na última semana com o Michel Temer, com o vampirão, para uma conversa sobre a disputa à presidência da Câmara, marcada para fevereiro do próximo ano. Aliado do atual presidente Arthur Lira e candidato a sucedê-lo, esse Elmar Nascimento apresentou a Michel Temer uma proposta que na prática seria um gesto à oposição. Veja que gesto. Eu lhe bato, lhe arranco-lhe os dentes, depois lhe ofereço uma jujuba. Ou um pedaço de carne de charca para acabar de arrebentar seus dentes. Olha que conversa. Aliado ao atual presidente Arthur Lira, Elmar Nascimento apresentou a Michel Temer uma proposta que seria um gesto à oposição e também a aliados de Bolsonaro. O PL, o partido Valdemarzão, que é o partido Bolsonaro também, representa a maior bancada na Câmara, com 95 deputados. A medida seria uma espécie de anistia parcial para o Jair Messias, alvo de múltiplas investigações que podem levá-lo, o ex-presidente de infeliz memória, pode levá-lo a até 30 anos de prisão. Bolsonaro, 30 anos de prisão. A ideia é a seguinte, olha que idiota. Se o ex-presidente for condenado a 10 anos por tentativa de golpe, é porque Bolsonaro não teve habilidade, supostamente, eu não acredito que Bolsonaro tenha tentado golpe nenhum, mas vamos admitir que Bolsonaro tenha tentado um golpe. É burro, só tentou e não conseguiu. Michel Temer conseguiu dar o golpe. E deu mesmo. Não tomou só aquele restinho do mandato da Dilma, não. Tomou um poder geral no Brasil. Ele indicou um cara para o Supremo que hoje manda no Brasil. Então, na verdade, quem manda no Brasil não é o cara. É o Michel Temer? Eu não sei. Me veio aqui pela cabeça um pensamento obsessor. A medida seria uma espécie de anistia parcial a Bolsonaro, alvo de múltiplas investigações que podem levá-lo a até 30 anos de prisão. A idiota é a seguinte: se o ex-presidente for condenado a 10 anos por tentativa de golpe, por exemplo, a pena ficaria suspensa, pelo menos por um período, desde que Bolsonaro não praticasse novamente o mesmo crime neste prazo. Uma nova tentativa de golpe. Ou seja, seria aplicada a suspensão da execução da pena. Aqui o jornalista consultou um penalista e fez umas anotações meio estranhas. E o ex-presidente não chegaria a ser preso, Bolsonaro, né? Porque Temer foi preso. E depois foi solto. No caso de uma eventual condenação. Em contrapartida, os efeitos da condenação, como da inelegibilidade, seriam mantidos. Ou seja, Bolsonaro seria condenado, humilhado, escroteado.
Mas não, tá vendo aí? Vamos suspender a execução da pena. Tá, fica quietinho aí, tal, na tua, termina aí os teus dias com esse intestino que toda hora entra em obstrução por conta do fator Adélio Bispo. Mas babau, a anistia vai ser parcial, tá bom? Reste-se aí humilhado, né? Fique vendo Laurinha crescer, fique vendo aí você a cada semana ter que ir mais para desobstruir o intestino. Ah, anistia parcial. Nada de anistiar e te devolver teus direitos políticos. É uma proposta humilhante. E se Bolsonaro aceitar, de fato, ele é menor do que parece ser. Em contrapartida, os efeitos da condenação da inelegibilidade continuaria inelegível. Assim, ele continuaria impedido de disputar as próximas eleições e a medida para ter eficiência precisaria ser aprovada por deputados e senadores. Os mesmos deputados e senadores podem aprovar a anistia geral também e devolver os direitos políticos de Bolsonaro. Mas o Michel Temer não quer, porque ele conseguiu dar o golpe. Bolsonaro, segundo os petistas e segundo os detratores, teriam tentado, mas o Temer conseguiu. Está a prova aí. A reação de Bolsonaro, segundo a matéria da revista Veja. O argumento usado na conversa foi o seguinte: que no passado crimes de tortura e homicídio da ditadura foram anistiados como um gesto de pacificação do país e que é necessário um movimento de todas as partes nesse sentido. Mas houve. O problema é, houve uma tentativa de golpe ou foi uma fantasia costurada por algumas autoridades? Houve por parte de Bolsonaro? Você aí, brasileiro e brasileira, acredita nisso? Aí a matéria se pergunta, qual será a reação no país se Bolsonaro for preso? Será que não terá uma convulsão popular? Questiona um apoiador do ex-presidente, trazendo à baila o mesmo debate de quando Lula foi preso, que na prática não gerou grandes movimentos populares. Eu, pessoalmente, acredito que se Bolsonaro for preso, todos esses machões e mulheronas que estão dizendo que farão uma convulsão popular não farão nada. Ficarão em casa torcendo para o Faustão voltar. É a minha opinião, e eu acredito na minha opinião. Michel Temer foi procurado justamente pela sua relação com o atual ministro Alexandre de Moraes. Michel Temer foi procurado, diz a matéria, justamente por sua boa relação com o seu empregado, o Alexandre de Moraes. Empregado de Alckmin, também por 20 anos. Relator dos inquéritos sobre Bolsonaro que corre no Supremo Tribunal Federal. Moraes comandou o Ministério da Justiça durante o governo Temer e foi indicado pelo ex-presidente à corte. Temer, dizem parlamentares, teria ficado de consultar magistrados em busca de medir a aceitação sobre a proposta. Veja, bom, se esse pessoal está costurando tudo isso então, se isso é verdade, então Bolsonaro deu a sinalização de que ele adere a isso. Né? Será possível que todos esses caras fariam inclusive cita aqui a matéria, não dá para confiar muito na matéria da Veja, mas cita aqui a matéria que tem aliados de Bolsonaro falando dessas coisas. Se Bolsonaro aceitou isso, ele é um patife, tá certo? Ele é um patife que não honra o próprio intestino, para dizer bastante a verdade. Não acredito que o presidente tenha aceitado isso, mas se aceitou, então ele é burro, ele é burro e o Michel Temer é um gênio, porque o Michel Temer sim deu um verdadeiro golpe. E a prova é essa, porque o Michel Temer deu um golpe para derrubar a Dilma, tomou a Dilma, veio um fator que ele não conseguiu controlar, a consequência do próprio golpe, que foi o Bolsonaro, e aí ele indica um ministro, e está na cara, se é o Michel Temer que tem um poder, se todo mundo vai consultar hoje o Michel Temer, é o Michel Temer que tem um poder de apertar um botão em que a justiça brasileira vai aceitar ou não, junto com o parlamento, uma costura para anistiar parcialmente o Bolsonaro. Então o Michel Temer é o grão-mestre da nação, bença painho, e ele deu um golpe. Vamos falar português claro? Ele deu um golpe e logrou êxito. Conseguiu. Ele é a maçonaria, né? Diga-se de passagem. Bolsonaro tomou conhecimento sobre a anistia parcial recentemente. Está aqui na matéria. Por isso que eu disse que eu não acredito. Eu também não duvido de nada. Bolsonaro tomou conhecimento sobre a anistia parcial, a proposta da anistia parcial que lhe seria oferecida recentemente, mas indicou que não apoiaria a medida. Teria dito, só depois que enterrarem o meu corpo, afirmou, relatando
ressaltando que não há motivos para continuar impedido de disputar as eleições. Pois é, se é um homem íntegro, se é um homem que teve seu intestino lacerado por um canalha da esquerda, ele tem que realmente não compactuar com esse projeto aí do grande vampirão Temer, vampiro da nação. Antigamente dizia-se, o humorista das antigas dizia, o Brasil acaba com a saúva acaba com o Brasil. Hoje temos esses vampiros que chupam evidentemente muito mais do que as saúvas. Considere se inscrever neste canal, compartilhe, e o seu like é de sobremaneira importância. Mais do que isso, considere se tornar membro. Vá na página principal do canal e tem lá a aba Seja Membro. Clique ali, se torne mais próximo do canal. Ajude o canal a continuar em frente. Sobretudo, se você se tornar membro, significa que nós nos sentiremos incentivados, nos sentiremos um pouco abraçados por você, o seu reconhecimento de que não estamos falando e fazendo besteira por aqui. Um abraço, até a próxima.